Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos com um pré-jogo. E se tem pré-jogo, você sabe, é porque o Santos disputará uma competição internacional. Quinta-feira, 9h30 da noite, transmissão apenas pela gloriosíssima Conmebol TV. Todo mundo tem, não é mesmo? Mas a internet está aí para isso. Santos e Libertad se enfrentam na Vila Belmiro, partida de ida das quartas de final da Sula, gloriosa Sula. Bom, como eu prometi no vídeo de ontem, antes de falar do Santos e do Libertad também, eu falei que ia ter uma promoção muito simples. Tal como na Libertadores, quando eu sorteei a caixinha de livro, dessa vez sortearei um prêmio diferente, mas o método é o mesmo. Vamos ao método. O primeiro a acertar o placar do jogo ganha o presente que eu já vou mostrar. Então nos comentários deste vídeo, do pré-jogo, não vale no do jogo, obviamente, até porque se você comentar depois do jogo, parabéns, mas não vale nenhum outro vídeo. Nesse vídeo do pré-jogo, você comenta Santos, blá, X, blá, Libertad, e o primeiro a acertar ganha o presente. Qual é o presente? É este aqui, ó. Uma bela tacinha, inclusive está no plástico ainda, provando que é nova. O Santos me obriga a tomar aquele gin maroto. Então, vou manter no plástico aqui. Para você ganhar esta tacinha, é só ser o primeiro a acertar o placar do jogo. Se você for do Brasil, eu criei a promoção, eu envio para sua casa, o frete é nas minhas custas. Se você for de fora do país, você pode participar. Mas aí como o frete vai ficar um pouquinho caro, se você garantir que paga o frete, eu te mando. Se não paga, é só passar o Pix. Se não pagar, aí fica um pouco complicado. Mas dentro do Brasil, eu envio para o primeiro a acertar, tá certo? Aí quem acertar, eu entro em contato, mando uma mensagem aqui, a gente dá um jeito, se encontra e eu entrego, tá bom? Bom, promoção anunciada, comentários aqui embaixo, só colocar o placar. Vamos falar de Santos e Libertad. Bem, vamos começar com a parte do Santos, obviamente, depois eu vou falar do Libertad, estudei, tenho informações e tudo mais. O Santos, segundo o Lucas Mussetti da Gazeta Esportiva, o homem que dá 100% das escalações, é um mito, né? Vai com o mesmo time que atuou contra o Corinthians, o que é preocupante, de certa maneira. Esse time seria, obviamente, João Paulo, Madison, Luiz Felipe, Kaique e Felipe Jonathan. No meio, Camacho, Jean Mota e Sanches. Calma. Marcos Guilherme, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Tenho 3 problemas muito claros com essa escalação e vamos conversar agora sobre eles. Bem, o primeiro, obviamente, o Felipe Jonathan. Perdeu a vaga para o Moraes por motivos muito claros. Não está marcando ninguém e não está contribuindo no ataque. Foi o pior em campo, na minha visão, domingo contra o Corinthians. E a sua manutenção na escalação para uma partida a mais importante do Santos da temporada até o momento, sem dúvida alguma, né, é temerária. Dá um pouquinho de medo, sim. Entendo que o Moraes está voltando de lesão, nem entrou em campo depois de se lesionar. Mas se está inteiro, se pode jogar, se tem ido para o banco, eu colocaria, porque a atuação do Felipe contra o Corinthians foi de assustar, de fato, né? Numa competição internacional contra um time que hoje é melhor que o Corinthians, inclusive o Libertad, daqui a pouco eu falo disso, é bastante preocupante, bastante preocupante. Ele não quis mexer nesse setor. Outra situação é do meio-campo, né? O meio-campo tem sido o pior setor do Santos recentemente e eu nem acho que seja culpa individual. Não é que o Camacho é ruim, o Jean Mota é ruim, o Sanches é ruim. Não é isso. Mas os jogadores, pelo menos 2 deles, estão jogando de forma taticamente ruim. Taticamente ruim. O Camacho é ali mesmo. Mas o Camacho ainda é atrapalhado quando o Diniz insiste em recuar o Jean Mota para fazer essa saída com 2 meias lá de trás. Não vejo necessidade. O Jean não é segundo volante. Ele não é marcador e não é armador. Se é para ficar no meio o Jean Mota, eu prefiro que seja no lugar do Camacho. Pelo menos ele faria a saída de bola e teria 2 meias à frente. Não está sendo o caso. Então quando ele volta lá para trás, ele tira um cara do meio, cria aquele buraco e junto ao Sanches, se ele não ocupa o lado esquerdo ofensivo, tá um buraco. Porque aí vem um outro erro. Taticamente, o Sanches só joga na direita. Isso é um acerto. Mas o erro é, se o Sanches é o seu principal meia, à frente de Jean Mota e Camacho, ele precisaria se mexer por todo o meio campo. E não é o caso. Não é o caso. O Sanches não é um meia de ligação, não é um meia armador. Então, os 3 estão sendo prejudicados, né? A atuação deles está sendo complicada pela opção tática de Fernando Diniz. Enfim, de repente, contra o Libertad funciona. A gente torce para isso. E no trio de ataque, vejo aí problemas também com o Marcos jogando do lado errado, digamos assim. Se o Lucas tiver reacordar para boa fase e jogar bem pela esquerda,
show de bola. Mas o Marcos pela direita tem tido atuações muito, muito abaixo em comparação às que ele teve jogando pela esquerda. E se for contra o Corinthians, o que é a tendência, a gente vai ver, na verdade, o Marcos, um pouco perdido no meio e o Madison sendo o ponta. Quando eles, na verdade, precisariam se ajudar. Até porque o Sanches joga por ali. Então, o Marcos Guilherme precisaria ficar um pouco mais na direita mesmo, em vez de ir para o meio e caindo para a esquerda, como ele fez contra o próprio Independiente, né? A gente falou muito disso aqui, e contra o Corinthians também. Ou foi contra a Juazeirense. Enfim, foi contra o Independiente, que o Marcos caía para o outro lado, né? O lado oposto que ele estava escalado, e ficava um buraco na marcação. Foi isso. E, enfim, a gente torce para que não aconteça, o Marcos jogue pela direita e ajude o Madison, porque se deixar o Madison isolado, como foi contra o Corinthians, a atuação do Madison foi prejudicada por isso também. Ele ficou isolado lá e é a opção tática do treinador. A manutenção do Marcos Leonardo eu entendo, eu acho que você tem poucas opções hoje, o Raniel não está pronto fisicamente, até apostei no vídeo de ontem que seria ele. Por mim tudo bem, eu prefiro errar porque eu prefiro o Marcos Leonardo, e o Bruno Marques eu acho que realmente não tem condição de ser titular no momento. Então acho que o Marcos Leonardo é a aposta certa. Enfim, até para passar para o Olímpia, eu já até comento aqui rapidamente, na comparação com a escalação do Santos. O Olímpia não, tô falando do Olímpia, o Libertad, não sei porque eu tô com o Olímpia na cabeça, eles jogam com o Flamengo hoje, dois paraguaios que usam preto e branco, mas enfim, o Libertad. O time do Libertad, quando ganhou do Junior Barranquilla na fase anterior, nas oitavas, quando o Santos passou pelo Independiente, ganhou fora de casa de 4-3 e perdeu em casa de 1-0. Mas o jogo no Paraguai, na Colômbia, perdão, que eles ganham de 4-3, os 4 gols que eles fizeram foram em falhas bizonhas do Junior Barranquilla. Bizonhas. É um negócio pavoroso. O primeiro gol, um cara fura pra trás, aí o cara fura com a bola rasteira, ele tropeça na bola e cai, e aí o Libertad faz o gol. Tem um outro gol que o goleiro espalma pra frente, no meio da área. A bola tá rasteira, tem 2 zagueiros pro lado esquerdo, a bola vem da direita. Ele espalma, em vez de espalmar pra lá, que tem 2 zagueiros, ele espalma pra frente, tem 3 atacantes do Libertad, e o Libertad faz o gol. É assim, os outros 2 também foram falhas. Foi muito bizarro. Então não é como se o Libertad fosse propor o jogo, né? Os gols foram meio ao acaso. O próprio jogo de volta, o Junior perde um pênalti e ganha de 1-0. O Junior Barranquilla poderia ter eliminado o Libertad. O Libertad não é um time forte. A primeira fase foi decente, mas não é um time forte. Daqui a pouco fora da primeira fase. Tanto que no Paraguai, eu acho que são 3 empates e uma derrota, tá no começo, e vem de derrota pro Nacional do Paraguai no final de semana, 1-0. Então, assim, não é um time tão forte, que vai propor o jogo, então eu acho que o Santos precisaria ter jogadores que se posicionassem melhor no ataque, para em vez de ficar dando balão para a área contra um time recuado, tivesse o toque de bola, tivesse as infiltrações, tivesse o drible. O Madison isolado me preocupa porque ele não é de drible, ele é de velocidade. Então o Marcos Guilherme precisa estar ali para ser o cara desse drible. Enfim, vamos falar do Libertad um pouco então. Eles se classificaram contra o Junior Barranquilla, como eu falei, e vieram da Sul-Americana. Eles estavam no grupo F e tiraram o Atlético Goianiense. Perderam do Atlético Goianiense em casa e empataram em Goiás. Eles não venceram o vice-líder do grupo, que foi o time brasileiro. Mas o Atlético falhou contra os outros. O Atlético passou invicto, inclusive. Só que 2 vitórias e 4 empates. O Libertad venceu 4 jogos, né? Ele venceu todos os duelos contra os outros times, que eram o News Old Boys e o Palestino. Então o Libertad passou na frente. Poderia ser o Atlético Goianiense, que acabou se dando mal pelo resultado com os outros times. Enfim, aí o problema é do Atlético Goianiense. O Libertad passou assim, tirou o Junior e caiu contra o Santos. Como vem o Libertad? Tem uma suposta escalação, uma possível escalação, tal como a do Santos, dado pela F, que é a maior agência de língua espanhola do mundo, e eu trago aqui, ó. Deve ser o Martin Silva no gol, o Silva vai ser, né? É goleiro, o ex-Vasco, inclusive, é goleiro de seleção do Uruguai, banco do Muslera, sabe Deus por quê, mas enfim. Maiada, Baez, Barbosa e Espinosa, 4 na defesa. Vidalba, Bocanegra, Sanabria e Merlini no meio, Enciso e Oscar Cardoso na frente. 4 comentários. Um era do Martin Silva, outros 3. O destaque é o Oscar Cardoso. Se você tem mais ou menos a minha idade, ou já acompanha futebol um pouco mais de tempo, você vai lembrar que o Cardoso era da seleção paraguaia de 2010, quando o Paraguai... A Espanha foi campeã daquela Copa, o Paraguai pegou a Espanha nas quartas. Tem um pênalti para fazer 1-0 e o Cardoso perde esse pênalti.
Por culpa do Cardoso, o tic-tac espanhol foi campeão do mundo. O Paraguai estava jogando mais bola que a Espanha aquele dia e o Cardoso perdeu o pênalti. É um bom atacante, está com 38 anos, é o artilheiro do time da temporada. É bom, o Santos precisa ficar muito de olho nele, mas não é um cara veloz. Não é um cara veloz. O Santos precisa ficar mais de olho na bola aérea e na bola que o Libertad tiver por baixo, não na correria. Tem que ficar de olho nisso também, mas estou falando que o Cardoso é mais um cara lá na área que o Santos tem habilidade, o Santos tem que cuidar, não deixar o Cardoso livre. Outro comentário que eu tinha a fazer, 4-4-2, né? Aparentemente. Claro, não dá pra gente cravar, é uma prévia, mas aposto, inclusive, que na defesa serão linhas muito baixas, né? 4-4 coladas, o Enciso ainda ajudando nessa marcação e o Cardoso mais solto. Então 4-4 muito coladas e o Santos terá dificuldade, porque tem tido contra todo mundo, contra essas linhas bastante recuadas. E o último comentário é que vocês não ouviram aí o nome do Pires. O Pires é aquele lateral que o Neymar deitava e rolava nos Santos e São Paulo do começo da década passada. Ali em 2012, na semifinal do Paulista, o Neymar humilha o Pires. São dribles muito conhecidos, tem aí na internet se você não viu, mas já deve ter visto, claro. Só que o Pires, apesar de ser lembrado, tá todo mundo dando destaque, até a matéria do Globo Esporte lembra do Pires. O Pires tem sido reserva, jogou pouquíssimas partidas pelo Libertad nessa temporada, não tem sido titular, mesmo na Sul-Americana. Apareceu em algumas prévias contra o Barranquilla, mas não aparece em nenhuma prévia. Tá relacionado, mas não aparece em nenhuma prévia para esse jogo. De repente até titular, vale a pena mencionar, mas nas prévias para essa partida não deve ser ele. O que é uma pena, porque eu gostaria muito de ver o Pires ser driblado para a gente ter um déjà vu, né? Um déjà vu em termos de Neymar para cima dele. Não é só isso, eles têm um desfalque também, que é um outro Cardoso, o Luiz, zagueiro, estourou o joelho no treinamento da semana passada, não vinha sendo titular, mas eles têm desfalque. E uma outra curiosidade é que no jogo de volta, o Paraguai estuda liberar público, senão o estádio, as arquibancadas por completo, parte, né? Eu tô lendo aqui no Versus, que é um site paraguai, que inclusive me deu muitas informações sobre isso. O Libertad tá tentando liberar público para esse jogo de volta. Então talvez seja melhor ainda o Santos matar esse confronto logo, né? Abrir um placar decente, como foi contra o Juazeirense, por exemplo, para não deixar nem ter risco de, sei lá, a torcida empurrar. A gente tá desacostumado a jogar com torcida, né? A torcida do Libertad não é das maiores, mas se libera, tem 5 são mais do que 0, que é com o Santos se acostumou. Se tem uns caras lá gritando, talvez o Santos até se assuste, né? Em relembrar, meu Deus, existe torcida no estádio. A gente vai ficar de olho durante a semana para ver se liberam ou não. Ainda estão estudando. Estavam estudando até pro Olímpia e Flamengo. Enfim, mas não saiu nenhuma notícia, pelo menos nesse momento que eu tô gravando. Bom, eu acho que é isso. Falei de escalação do Santos, falei das possibilidades do Libertad. Meu Deus, eu tô com o Olímpia na cabeça, que horror. Vamos ver se o Santos finalmente acorda para a vida contra times defensivos. Repito, o Libertad passou pelo Junior Barranquilla numa sorte tremenda. A zaga do Junior entregou gols a rodo e ficou falando faz, e eles fizeram. Que o Santos não dê essa chance, não entregue nada e consiga atacar. Porque o Barranquilla teve muitas e muitas oportunidades nesses 2 jogos. Desperdiçou oportunidades a rodo e mesmo assim fez 4 gols, 3 no primeiro, 1 no segundo, perdeu pênalti. No jogo dos 3, perdeu mais chances também. Não é uma defesa forte, inclusive é uma defesa um pouco lenta a do Libertad. Que o Santos explore isso, jogue com velocidade, jogue na finta e não fique dando balão para a área, que é o que a gente não quer ver. Então, Libertad e Santos e Libertad, porque é na Vila, 9h30, quinta-feira. Antes disso, 11h30 da manhã, está programado para entrar um vídeo do Eu Vim de Base. O Caio Nascimento gravou sobre a reformulação de técnicos na base. Então recomendo que de manhã você venha aqui, aí à noite no pós-jogo, você sabe, competição internacional. Venceu? Tem ao vivo. Se não, eu penso no caso na hora. Tchau.